Boa noite, pessoal, tudo bem? Iniciando nossa aula 4 da revisão do nosso curso Periodization aplicado ao Complex Training. Estamos na aula 4, reta final, né? Daqui 2 semanas começamos as primeiras 4 turmas, né, do Periodization. Sendo que esse ano acredito que nós vamos ter perto de 10 turmas, já temos 4 datas para outubro e novembro, que eu vou divulgar já, provavelmente a partir do mês de julho. Então, essas primeiras 4 turmas, né? Nós estamos agora na aula de hoje, na aula 4, finalizando a explicação teórica do porquê, né? Do porquê. Então, eu já vou entrar na revisão aqui, na aula 3, nós finalizamos algumas perguntas, algumas dúvidas, algumas conexões adaptativas e você já tem um entendimento, né, que o complex, esse formato mais avançado de ideias em que as capacidades são trabalhadas ao mesmo tempo, não é uma moda e sim uma solução para a nossa realidade de esportes amadores profissionais, a nossa realidade de lesão e nossa realidade de fitness. Porque hoje o fitness mudou, senhores, né? Por que o fitness mudou? Porque antigamente o fitness era bodybuilding. Hoje não é mais bodybuilding. É um cara que tem massa muscular, um cara que quer apresentar um corpo com shape fitness, porém ele quer participar de alguma modalidade esportiva. Ou seja, ele quer um híbrido, ele quer ter o corpo, mas também quer ter o movimento. Dessa forma, o complex tem alguns porquês de organização que a gente chama de programação específica. E para a programação específica, entregar os porquês, eu tenho que explicar que a adaptação virou o Fitness Fatigue Paradigm, que sustentou a necessidade de estímulos positivos, agudos, imediatos, maximizando o acúmulo positivo e minimizando os estresses negativos crônicos, que seria o acúmulo de fadiga. Isso foi a nossa aula 1 e 2, basicamente. E foi muito dos áudios e dos PDFs que vocês têm no Telegram salvo. Então, o que aconteceu? Quando a gente entendeu que a programação é uma manipulação de variáveis, e as principais são volume, intensidade, frequência, e aí nós temos as que fazem o volume, intensidade e frequência virar algo positivo e negativo, que seria complexidade, exercício geral ou especial, isolado ou multiarticular, né? Densidade, duração do volume, né, da sessão e, sobretudo, intervalo recuperativo. Dito isso, aí a gente, principalmente na aula 3, eu tive que explicar o tapering, né? Tá aqui. Isso foi explicado na aula 3. O tapering, ele é uma forma de manipulação de intensidade, volume e frequência, né? Em que nós atingimos com o tapering uma máxima performance por até 14 dias. E aí o que aconteceu? Tudo que atinge a máxima performance por um curto período de tempo atingiu seu ápice. E como a gente entende que o corpo, e agora é a explicação mais importante da complexidade, o que é a complexidade? É uma integração sistemática do cérebro com o músculo, do músculo do cérebro, a partir de respostas positivas ou negativas, neuroendócrinas, ou melhor,
do eixo testosterona, anabolismo, cortisol, catabolismo com drives neurais de adrenalina. Isso é complexidade. Isso é biológico. Isso é sistemático. Então a gente viu o tapering. Só que aí nós temos um problema. O tapering, né? Como ele é explicado, ele não consegue estabilizar a nossa performance, porque vai ter um ápice e uma queda. E aí surge a nossa necessidade, né? Nosso atendimento do fitness, né? Como é que tu vai chegar pro teu aluno fitness e falar assim: olha, eu vou te dar uma performance daqui tantas semanas, mas depois dela tu vai ter uma queda drástica, em que tu vai ter que fazer 2 semanas de recuperação, né? O cara não quer isso. Nem o atleta quer. Porque quem atingiu máxima performance com certeza vai ter no mínimo 2 a 4 semanas de treinos de recuperação, né? Porque o organismo chegou no seu ápice de resposta hormonal e ele vai precisar restaurar o equilíbrio. E aí nós temos o conceito microload e microdose, que eu já vou comentar rapidamente, que foi abordado na aula 3, que nada mais é do que o entendimento que, se a intensidade ela continua sendo ideal, ótima, nós podemos ter uma forma de manipulação do volume e da frequência, ou seja, entendendo que treinos de duração muito prolongada vão desafiar o organismo e liberar um acúmulo de fadiga não adaptativo de forma imediata. E esse acúmulo pode ser manipulado aumentando o número de sessões ou a frequência de treinos e diminuindo a duração e o volume de cada sessão. Mas no final do microciclo ou do meso, micro 1 semana, meso 3 a 6 semanas, a soma total, o volume load de estímulos ou volume total é similar, porque eu aumentei a frequência, mas diminuí a duração de cada treino para não exagerar nas descargas hormonais no organismo. Isso é o microload e microdose, e é isso que está sendo discutido hoje no mundo. E aí eu, basicamente, tive que explicar que em 2015, mais ou menos, um pouco antes, um pouco depois, o termo que explicava o complex, lá da década de 70 com o Vergoshansky, e hoje, com a explicação que a gente vai fazer na prática, as programações, o termo PPA era um termo muito mais agudo e imediato, que duração de 3 a 5 minutos, e principalmente por uma questão de resposta de sensibilidade dos cálcios nos motoneurônios. Então era algo rápido e com meia-vida curta. E o termo PAP, que nada mais é do que uma excitabilidade do sistema nervoso central, principalmente da fibra tipo 2, e que ganha uma sustentação periférica pela titina, pelo tendão, pela mecanotransdução e por todo o ambiente muscular, com aumento de temperatura, vascularização e hidratação, consegue sustentar até 20 minutos com o efeito acumulado. E aí, eu falei na aula 3 que novos estudos, principalmente agora, com as isometrias, então o pessoal que estudou o PPA e o PAP também, exemplo, o Tilling. O Tilling é um cara, junto com o Folland, que estuda overcoming, isometria de
alta intensidade de 3 a 5 segundos, e ele explicou que existe uma diferença do treino neural para gerar o PAP, basicamente na intensidade, que tem que ser neural, e aí pode ser dinâmico ou isométrico. Essa é uma pergunta que eu tenho escutado demais. Professor, mas qual a diferença de eu fazer um overcoming de 5 segundos, a isometria, comparado a um neural de 2 a 5 RM, que é acima de 85% de uma RM, que vai causar o efeito PPA ou PAP, mais o PAP, porque é mais duradouro. Basicamente, na aplicabilidade do mundo real, a isometria ela vai ter uma ação muito periférica, principalmente porque periférica. Porque essa isometria em comprimento ótimo vai fazer todo aquele estímulo da titina e essa conexão com o tendão. E se eu não passar de 5, no máximo 7 segundos de duração, eu não tenho fadiga periférica, porque a minha fadiga da isometria vai ser neural. E ela vai ser neural porque eu acumulo metabólitos. E os metabólitos é quando eu treino a isometria Yelden. E aí você já sabe que a isometria Yelden não é a melhor forma de combinar movimento. A isometria Yelden, ela é a melhor combinação com reequilíbrio muscular e hipertrofia seletiva. E aí vocês também já sabem disso nas nossas explicações das aulas preparatórias e do presencial do Experience. E aí, sabendo que o dinâmico tem uma grande chance de ter um efeito muito mais central e com grande chance de fadiga periférica, diferente da isometria, que não tem fadiga periférica. E por que isso acontece? Porque o dinâmico ele tem uma ação concêntrica, excêntrica. Ele transita por ângulos da curva comprimento-tensão que não são ângulos que com grande potencial de gerar tensão, que são os ângulos alongados e encurtados, como vocês também já sabem, ok? Beleza. Uh, isso aí, então, foi. E aí eu tive que explicar o microload e microdose, né? Tá aqui. Ah, todas as explicações do microload e microdose, e só finalizei dizendo que esse conceito de 2024 hoje do priming nada mais é do que um acúmulo de treinos com efeito de PAP, ou seja, eu for acumulando treinos em que a minha organização faz força, transfere e faz gesto motor, faz força e gesto motor, ela acaba criando um ambiente contínuo de adaptação até 48 horas. Ou seja, se eu acumular estímulos, eu vou caminhar para a performance. Se eu acumular fadiga, eu vou andar ou caminhar para a queda de performance. Beleza? Show. Eu parei aí. E aí, muitos de vocês que já consumiram o meu conteúdo Isometric Turma 1, Isometric Turma 2 e também a parte presencial do Experience e aqueles meus cursos antigos lá, antes do Isometric Turma 1, eu tive o Complex e Contrast Training, que acabou virando o Isometria, que acabou virando o Experience e que hoje é o Periodization. Eu tenho um conteúdo onde eu abordei o chamado treino concorrente e também abordei o mecanismo chamado overshoot fenômeno, né? Então o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou falar sobre o overshoot fenômeno e aí eu falo sobre o termo de interferência.
Eu já dei uma comentada na aula 3, mas o legal é o seguinte: isso é um consenso. Quando uma coisa é um consenso, a gente só informa. A gente e eu tenho sempre cuidados a abordar isso. Porque uma coisa é, olha, vocês podem escolher, né, a forma que vocês querem gerar hipertrofia. Eu tenho esse cuidado. Eu falo assim, ó, pessoal, vocês querem fazer uma hipertrofia no pain no gain? Você vai ganhar massa muscular, porque esse estímulo de romper fibras e inflamar gera hipertrofia. Porém, se você quer alternar o jeito do estímulo hipertrófico e com essa alternância do estilo hipertrófico também estimular a hipertrofia do tendão, faça mecanotendição, faça isometria, faça EQI, faça heavy slow, faça cluster, faça rest pause. Beleza? Agora o que eu vou falar não tem discussão. Ou seja, é algo que quase ninguém sabe. Isso é uma. Me abre totalmente a, o entendimento de que, sem saber essa informação, as aplicações das capacidades de transferência de treino e como eu programo especificamente, né? Eu estou terminando com esses dois temas, eu termino os porquês. Então, eu acabo chegando nos modelos de periodização e nas programações. Hoje eu vou entrar em alguns modelos clássicos e modernos. E na aula 5 e 6 a gente vai mais falar sobre métodos e meios modernos, tá? E a gente está preparado para a parte prática da programação. Porque pensem, como a gente vai programar de forma específica lesão, hipertrofia, esporte coletivo, raquetes e esportes de lutas e endurance, se nós não conseguimos colocar essa programação dentro de um modelo de periodização? E vocês vão notar que os modelos de periodização eles são muito parecidos, porque eles começam na força e terminam no movimento. Eles começam no geral e terminam no especial. Isso é chamado princípio de unidade geral especial. Todos. E aí, o que muda é a programação e a distribuição do meu objetivo principal, a distribuição das variáveis, conforme se eu preciso 2 picos de performance, que é o clássico, 6 a 8 picos de performance, que é o bloco, ou manutenção de performance toda semana, que é quase a nossa realidade do dia a dia durante 8 meses. Então, se eu quero programar, nós estamos entregando o porquê. Agora só está faltando os modelos de periodização. E vocês falam, professor, o senhor vai me entregar 14 modelos de periodização, eu vou ficar confuso? Não, eu vou explicar que eles existem e nós vamos chegar em 2, talvez 3 modelos de aplicação prática em que vocês vão pegar os complex, as bitriséries e falar assim, qual o momento que eu quero aplicar essa bitrisérie? Eu estou num momento de força geral ou de volta de lesão e aí eu vou fazer um modelo. Ou estou no momento que eu estou competindo e aí eu tenho que transferir o movimento, aí eu vou fazer outro modelo. E aí vocês vão notar que o que vocês viram no Experience, que quando eu falo de performance esportiva, eu sempre falo, se o atleta está em pré-temporada ou voltando de lesão, a gente vai fazer força e hipertrofia seletiva e fôlego. E se ele está durante a temporada, a gente vai fazer força, transferência para reatividade ou potência e consolidação do gesto motor, que seria o in-season. Isso não mudou. Mas o que, que a gente vai entregar para vocês? Ideias de um modelo que a gente chama de periodização, que é, na verdade, uma organização para distribuir as capacidades físicas, que é o simples. Porém, as programações são uma manipulação de, olha, senhores,
30 métodos. Você já tem uns 15. Quais são os 15? Quais são os 15 que você já tem? Olha o que você já tem. Isso está na apostila que eu vou passar na aula 5 e 6 para vocês. Olha o que vocês já têm. Isometria, Yelden Overcome, Inátera, excêntrico, neural, fast eccentric e híbrido EQI, concêntrico no pain no gain, hipertrofia seletiva híbrida funcional, heavy slow, rest pause, cluster, método de complex frente contraste, né? E aplicação de sistema energético, antiglicolítico puro, tolerância ao lactato ou lactato extremo. Isso aí é o nosso experience. Você já tem. Agora eu vou apresentar outros métodos e meios para complementar antes da gente programar na prática. Antes disso, toda essa introdução foi para explicar o overshoot fenômeno. E ele é o seguinte, eu vou contar uma história para vocês. Na década de 70, está no livro de 2011 do Verkhoshansky, tá? O que aconteceu? O Verkhoshansky sempre entendia que a gente tinha que organizar volume e intensidade de forma inversamente proporcional para chegar num momento específico para performar. Obviamente, mais volume no começo e menos volume no final, para reduzir a fadiga, ou seja, performar. Ele só não sabia que o organismo tinha uma particularidade. E na década de 70, ele trabalhou muito com o Verkhoshansky trabalhou muito com atletismo. E se eu não me engano, no livro dele, ele tinha um atleta de nível mundial, saltador de distância. E vocês podem notar que o saltador de distância, ele tem uma ação de força-velocidade, que é a potência, extrema, em que ele precisa de 100%, num período ali de 4 a 6 segundos, que é o deslocamento de corrida dele, a batida do pé na plataforma e o salto. Vamos dizer que 4, no máximo 6 segundos, tá? Entre a corrida de aproximação, a batida do pé e o salto. E o que aconteceu? Esse atleta quebrou o braço na década de 70. E, se eu não me engano, ficou 6 a 8 semanas sem treinar. E aí o Verkhoshansky, na década de 70, o que ele fez? Quando voltou esse atleta, ele fez um teste e falou: vamos testar o teu salto máximo para ver quanto tu perdeu de performance. Ok? Quanto ele perdeu de performance. Sabe o que aconteceu? Esse atleta correu, saltou, e se eu não me engano, ele deve ter melhorado. Eu não sei se foi em centímetros, tá? Até vou ter que conferir isso aí no livro, que essa história é contada no livro. Se eu não me engano, ele melhorou 15 a 20 centímetros a distância do salto horizontal. Beleza? E o Verkhoshansky enlouqueceu. Como o cara melhorou se ele não treinou? Isso foi na década de 70. O primeiro artigo que fala sobre isso, e vocês têm esses artigos lá no Telegram, vocês têm esses artigos no Telegram, tá? E essa semana eu vou complementar, porque eu preciso colocar mais alguns áudios, principalmente sobre overshoot fenômeno e sobre
interferência, que é o que eu estou explicando agora. Em 94, o Anderson e Saltin, da escola da Escandinávia, eles fizeram vários testes, principalmente sobre o efeito do tapering ou da redução de volume na conversão das fibras. Ou seja, não que nas conversões metabólicas, ou seja, do percentual de suporte mitocondrial das fibras. E isso é uma das contribuições que fez com que o Nikolai Volkov e o Selyukhanov criassem a adaptação específica do seu sistema de treinamento metabólico, chamado intermitente ou antiglicolítico, para aumentar o percentual de mitocôndrias na fibra tipo 2. E é uma das explicações do que eu vou falar na aula 6, principalmente para quem trabalha com endurance, sobre o, o método de Threshold Lactate Interval Model, que é a tolerância ao lactato intervalada, que é um método chamado método norueguês de endurance, em que se coloca uma porcentagem maior de volume de treino, volume percentual de minutos, horas de treino no endurance, na parte baixa do limiar do lactato, que seria 2 a 4 milimols. 2 a 4 milimols, sabendo que 2 a 4 milimols é a entrada do limiar 1 de lactato e perto de 8 milimols é o pico da saída, que é o ponto de compensação respiratório, o L2. Isso é o que eu vou explicar para vocês, como hoje a escola norueguesa está influenciando o volume total de treino no endurance, tá? Principalmente para botar mitocôndrias na fibra tipo 2. Essa é a explicação. Então vamos lá. E aí o que aconteceu? O Anderson e o Saltin, eles, em 94, eles testaram a, a porcentagem de fibras, tá? E a gente sabe que a parte, vamos chamar de estrutural, tá? Não metabólica, das fibras, existe um componente genético gigantesco, ou seja, se tu nasceu com mais fibra tipo 2, provavelmente tu vai ter mais capacidades e habilidades para performance de força e velocidade. E se tu nasceu com muitas fibras tipo 1, tu vai ter uma aparência mais magra, esguia e com uma capacidade mais de base aeróbica a longa duração. Porém, essa distribuição genética que predomina, ela é em média 50% no corpo fibra tipo 1. Isso aí é a informação mais importante. 25% tipo 2A e 25% tipo 2BX. A gente chama em humano de 2X, em animais de 2A, tá? Seria A1 oxidativa, a 2A rápida com mitocôndria e a 2BX rápida sem mitocôndria. 50, 25, 25. Obviamente que essa parte estrutural, ela existe em animais em extrema aplicação fenótipica ou estímulos externos extenuantes. Existe uma conversão ou mudança desse limiar da estrutural, se a fibra é rápida ou lenta, mas nos humanos isso é muito pouco comprovado.
Então vamos, dentro do contexto, deixar essa informação de lado. Entretanto, o seu percentual metabólico ele é mudado com treinamento. Mas ele não é mudado a 2 vira 1 e a 1 vira 2. Né? As meninas, Isso não ocorre, Vitória ok? e Dani pagam 320 cada uma. E Isso não ocorre, beleza? O que ocorre é que a tipo 1 ela precisa de equilíbrio, ou seja, eu vou ter que estar em steady state, ou seja, abaixo de 75% do meu máximo, para que ela predomine e que eu tenha estímulo de aumento das mitocôndrias na fibra tipo 1. A tipo 1 não faz parte do overshoot fenômeno. Porque se eu treinar a fibra tipo 1, eu coloco mitocôndria na tipo 1. E isso é a base do treino hoje, principalmente de endurance. Só que tem uma questão, quando eu treino a tipo 1, basicamente a sua resposta adaptativa ela é muito mais para estabilizar o meu VO2 máximo, que é uma parte central, importante, e lotar as minhas mitocôndrias nas fibras tipo 1. Aí tu vai falar para mim, beleza, mas isso é muito bom. Mas isso é muito bom? Sim. Só que isso é pouco treinável em atletas médio a elite. Isso quer dizer que é muito fácil de eu lotar as minhas fibras tipo 1 de mitocôndria, porque elas já têm uma facilidade de biogênese mitocondrial. Beleza? Eu estou explicando isso com calma, porque essa informação basicamente separa o raciocínio de qualquer personal preparador físico. Quem quer trabalhar com esporte, se não sabe isso que eu estou explicando agora, tá no mínimo, nós estamos em 2025, tem que voltar para antes de 1990. Tá 35 anos atrasado, no mínimo. Porque foi quando foi comprovado o overshoot fenômeno lá em 90. Tá só 35 anos atrasado. Tá treinando estilo bodybuilding com atleta de performance. Então vamos lá. Então a gente já viu que o overshoot não vai interferir na fibra tipo 1. Aí tu vai falar, professor, tu tá dizendo que eu não devo treinar base aeróbica? Vocês se lembram que eu expliquei o treino do Félix Mirson? Se lembram? Que o Félix Mirson, na aula 2 e nos áudios do Telegram, o que eu falei? Que ele estudou a célula, o coração, o sistema nervoso e falou assim: nós, ao treinar alta intensidade, que é importante para a massa muscular e para o atleta, nós vamos acabar aumentando o tamanho do músculo, as suas miofibrilas e seu potencial de força. Mas não esqueçam que um músculo muito forte, sem mitocôndria, não respira direito. E todo treino que eu não respiro direito ou não aporto oxigênio é um treino potencialmente lesivo. Essa é a chave. Então, o que isso quer dizer o quê? Que dentro da especificidade do treinamento que diz que o gesto motor coordenativo intenso é a base do treino e que ele que faz a diferença na intensidade ideal que a gente aplica, ele não é 100% do volume do treino. Por mais que meu atleta for reativo coordenativo, eu não posso só treinar reativo coordenativo. Eu tenho que ter os meus 10 a 20% conforme
10 a 20%, conforme necessidade de cada atleta de suporte oxidativo em base aeróbica de média a longa intensidade e média a longa duração, abaixo de 70%, para fazer angiogênese e vascularização e oxigenação para minha musculatura. Beleza? Tá. Então, entendemos que a fibra tipo 1 é importante, a base aeróbica é importante, a oxigenação é importante, só que nós temos que entender o overshoot fenômeno. E o que aconteceu? O Anderson Isalt em 94, depois o Anderson e Agard. Quem é o Agard? É outro sueco. É um dos caras que mais publica em treino de força, EFD e treino excêntrico. E em 2003, o Andrew Fry. E por que eu tô citando o Andrew Fry para vocês em 2003? Porque ele fez uma pesquisa com LPO, que só treina até 4RM, 2, 3, 4RM, e Powerlifting, que só treina 1, 2, 3 e 4RM. É só treino neural máximo ou potência até 4RM. Atleta de nível mundial. Ele pesquisou powerlifting, supino, terra e agachamento e levantamento olímpico, clean, clean and jerk, snatch. Beleza? E o que eles descobriram? Primeiro, que qualquer tipo de treino, resumidamente, quanto maior for o volume e intensidade específica do treino aplicado nos atletas, maior será a conversão da fibra tipo 2 BX para o subtipo 1 oxidativo, independente do treino. Se é uma repetição, se é pliometria, se é explosão de 4 a 6, ou se é tolerância ao lactato até a fadiga muscular. Porque foi descoberto que a fibra tipo 2BX, que não tem mitocôndria, é uma default gene, ou um gene de desuso. E essa gene do desuso explica o efeito do tapering e explica o efeito do microload. Agora vamos entender isso aqui. O que aconteceu? Primeiro, existe uma plasticidade crônica do percentual das enzimas de suporte metabólico, chamado myosin heavy chains, que estão juntos com o percentual de mitocôndria, ou seja, uma treinabilidade de aumento e diminuição. E qualquer treino que for aplicado, independente se for 1RM, 4RM, 6RM ou 8 a 12 a falha momentânea muscular, desde que seja acima de 75% da intensidade e que eu prioritariamente uso a fibra tipo 2 como dominante no treino, a fibra tipo 2 BX vai se tornar momentaneamente 2A. Por quê? Porque se vocês se lembram das explicações do porquê existe o sistema antiglicolítico que eu expliquei no Experience, vocês se lembram que se eu treinar aeróbico, eu estimulo a MP quinase. Se eu treinar aeróbico de baixa intensidade, eu aumento mitocôndria. Se eu treinar lactato, a falha momentânea muscular, chamado intervalado, tolerância ao lactato
eu faço biogênese mitocondrial. Se eu treinar força de mecanotransdução, isso que é um novo, eu faço estimulação de biogênese mitocondrial. E se eu treinar neural até 8, 10 segundos e descansar para fazer ressíntese CP na relação 1:5, 1:8 e fazer um grande volume de treino de 1, 2, 3 horas, mas respeitando 10 segundos de estímulo com 50 segundos de recuperação, que é um modelo de acúmulo de tensão de mecanotransdução de forma positiva, eu faço biogênese mitocondrial. Só que o overshoot fenômeno, ele explica que, independente do meu treino, qualquer que for, a fibra tipo 2B, que não tem mitocôndria, vai sofrer a influência da biogênese mitocondrial e vai aumentar o percentual de mitocôndrias e vai se tornar momentaneamente uma fibra 2A. O que aconteceu nos artigos? O que aconteceu no artigo do Fry 2003 com powerlifting e LPO, os dois artigos? Primeiro, ele só aplicou treinos de 2 repetições máxima por 3 meses nos atletas. Aí tu vai me falar, porra, cara, então quer dizer que ele só fez supino, terra, agachamento e LPO de 1, 2 repetições máximas por 3 meses? Eu deveria aumentar a fibra tipo 2B, porque eu tô treinando só potência, só força neural. Estão entendendo isso? E aí ele fez biópsia para visualizar o que aconteceu depois de 3 meses de treino, 8 a 12 semanas. Sabe o que aconteceu? Começou no início do estudo com equilíbrio entre a fibra tipo 2B e 2A e 2B, 25%. Quando ele terminou os 3 meses, a 2BX estava em torno de 2 a 4% do seu percentual e a 2A estava 35 a 40% o percentual. E aí tu vai me falar, professor, como é que esse cara vai quebrar recorde mundial? Se a fibra que mais performa é a 2B e não a 2A. E se ele treina por 3 meses e os 25% que era 2B caiu para 2 a 4% e os 25% que era 2A aumentou para 35 a 40. E aí o que eles visualizaram? Que no momento que eles começam a manter a intensidade e progressivamente retirar o volume, chegaria num momento específico chamado de pico de performance, em que a intensidade é mantida e a frequência e o volume é diminuído. Isso é feito de 6, 4, 3, 2 e 1 semana antes da competição-alvo, e por isso que a competição-alvo é LPO e powerlifting, que é um movimento máximo a 100%. E por um período muito pequeno de tempo, que varia de 5 a 14 dias,
ocorre o overshoot fenômeno, que é o quê? Que eles não sabem explicar que quando eu mantenho a intensidade e diminuo o volume, eu consigo que os 2, 4% da fibra 2x aumente para 35, 40% por um período muito pequeno de tempo. E aí é um momento de quebra de performance. Estou falando de esportes de máxima performance. Beleza? Então, o que aconteceu? O Serrano, em 2019, ele viu que a fibra tipo 2x ela precisa receber um ambiente propício para receber, para ter o seu momento de maximização. Por ela ser um gene de desuso, eu preciso treinar a fibra tipo 2. A tipo 2 vai ganhar mitocôndria. Essa mitocôndria, por volume de biogênese mitocondrial, vai fazer a 2x virar 2A. Porém, quando eu diminuir o volume de treino e manter a intensidade, eu vou conseguir sensibilizar e fazer por algum motivo, por algum mecanismo de resposta de excitabilidade neural, maximizar a 2x por algum momento. Eles acreditam que essa transição de mitocôndria da 2x para 2A, da 2A para 2x, é muito dependente de estímulo de biogênese mitocondrial. E quando o corpo recebeu muito estímulo de volume de biogênese, treinando a fibra tipo 2, e por algum momento eu retiro o volume que gera a biogênese, ela tem uma sensibilidade para maximizar a sua ação pura de potência. Olha que loucura. E aí aqui tem um raciocínio bem legal dentro do tapering. A redução intencional do tapering para nós causarmos, porque isso é chamado de, o Fry chamou isso de efeito rebote. Essa sensibilidade da fibra tipo 2, ela é uma transformação bidirecional. Foi isso que eu acabei de falar. Que é o seguinte, essa fibra tipo 2, ela é muito sensível a estímulo se ela está construindo mitocôndria ou se ela está estável. E se ela estiver estável, ela pode maximizar a máxima potência da fibra tipo 2, que é contração muscular rápida. E aqui tem um artigo que me chamou muita atenção. Isso é uma provável interpretação que eu tive do overcome de 3 a 5 segundos. O Harrid e o Saltin em 98, eles testaram se teria algum tipo de estímulo que eu poderia estabilizar a miosina tipo 2. Entendendo o sistema energético, entendendo que a biogênese mitocondrial ela é maximizada em treino neural quando eu depleto o ATP e depleto o CP e obrigo a creatina livre a fazer ressíntese de CP.
E essa ressíntese CP da creatina livre, que vai tamponar um pouco o lactato e a amônia, estimula a biogênese mitocondrial, que faz a 2B virar 2A. Só que o que eles testaram? Se eu fizesse tiros dinâmicos máximos ou isometrias curtíssimas máximas até 3 segundos, presta atenção, até 3 segundos, eu ia conseguir minimizar a fadiga mecânica e estabilizar a miosina heavy chain da 2X, 2B. Então o que ele testou? Por 6 semanas, ele aplicou 4 vezes por semana, aumentando o volume de maneira progressiva, começando com 8 repetições, até atingir 16, num efeito de treinabilidade. Ele não fez isometria overcome, ele fez sprint na bike de spinning de 3 segundos com recuperação de 30, ou seja, 1/10. E aí gravem, por que 3 segundos? E por que 3 segundos é uma zona... Por que 3 segundos é uma zona fantástica? Porque gravem que 2, no máximo 3 segundos é ATP puro. 2 a 3 segundos até 8 a 12 é ressíntese de CP. 12 até 20, 25 segundos é glicólise aeróbica e anaeróbica de lactato. E acima de 25 segundos, 20 a 25, em alta intensidade, é zona do AMP, e que esse AMP vai ter desaminação da amônia. Isso quer dizer o quê? Até 3 segundos eu consigo ficar com ATP puro. E se for ATP puro, eu consigo minimizar a biogênese mitocondrial. Ok? Então, uma ideia porque a isometria de 3 segundos é fantástica para estabilizar a performance. Então, isso foi o overshoot fenômeno. E agora, não menos importante, efeito concorrente. Beleza? Então vamos lá. No efeito concorrente, só um pouquinho. No efeito concorrente, vocês se lembram que é a combinação entre treino de resistência, que em inglês é o treino de força e potência, com o treino de resistência aeróbica, que é o treino de aeróbica, dentro de um mesmo treino, ou mesmo dia, ou mesma semana. Mais comum para nós é o mesmo treino, ou mesmo dia, causado pelo excesso de fadiga e ambiente catabólico, desculpa, e que ocorre uma interferência no padrão de recrutamento das fibras e na conversão adaptativa da 2B para 2A. E aí eu citei esses artigos Wilson e Rea, Petria, Vequinho, Uginovic e Schumann. E esse de Schumann de 2022, juntamente com o artigo do Schumann, é um dos artigos principais em que eu vou explicar a grande interferência e a pequena interferência. O que nós sabemos? E aí eu vou voltar a falar do nosso amigo do tendão.
Quem é o nosso amigo do tendão? Nosso amigo do tendão é o... É... Só um pouquinho. Dois segundinhos, senhores. Nosso amigo do tendão. Nosso amigo do tendão. Só um pouquinho. É o Keito Bar, tá? Já ia falar dele. Eu só tive que... Continuamos aqui então, tá? Nosso amigo do tendão é o nosso amigo Keito Bar. Então, o Keito Bar, o que aconteceu com ele? A maioria de vocês já ouviu que ele não era do tendão até 2017. Em 2002, se eu não me engano, ele foi o cara que publicou uns 4 a 6 artigos nos principais periódicos Sports Medicine, Journal Strength Condition Research, sobre os efeitos de interferência molecular ou treino concorrente, né? Então vamos lá, treino concorrente, ok? Então, para nós é um pouco óbvio o treino concorrente, tá? Que seria o seguinte: se eu quero treinar hipertrofia máxima, eu tenho duas enzimas que elas são direcionadas. As duas enzimas são direcionadas conforme duração característica da tensão. Se eu trabalhar um treino de moderado a pesado, a falha momentânea muscular, ou com mecanotendução, eu tenho um grande estímulo da biogênese ribossomal ou hipertrofia. mTOR. mTOR. A maioria de vocês já ouviu falar sobre isso. E aquele tempo, nós não estávamos em 2002 tão avançado, sabendo que todo treino eu estimulo a MP quinase. Se eu fizer aeróbico catabólico, eu vou estimular a biogênese mitocondrial. Se eu fizer lactato, biogênese mitocondrial. Se eu fizer mecanotenção acumulada, biogênese mitocondrial. E se eu fizer volume acumulado com intervalo recuperativo, no final eu tenho biogênese mitocondrial. Só que em 2002, a grande interferência era o seguinte: se o bodybuilding queria aquele músculo-alvo máxima hipertrofia, existia um dado que dizia que até 50% de inibição da mTOR ocorria se no mesmo dia que eu quisesse máxima mTOR, eu tivesse muito estímulos de duração prolongada, com cargas médias a leves, e que tivesse um efeito do cortisol catabólico no organismo. E aí sugeriam o que para o bodybuilding ou para quem queria massa muscular? Seguinte, o grande exemplo é membros inferiores. O atleta
que fosse treinar membros inferiores para máxima hipertrofia, naquele dia, ele não faria nenhum tipo de treino de movimento ou de base aeróbica ou de esporte, que teria um gasto calórico e uma estimulação da MP quinase, e que naquele dia, e principalmente nos próximos 48 horas, ele, ao chegar em casa, tivesse o músculo descansasse para entrar na zona da hipertrofia crônica e tivesse um superávit calórico. Isso é interferência para hipertrofia. Ela continua existindo? Sim. Por quê? Porque para máxima hipertrofia eu não quero concorrência. Então, ou seja, se eu quero máxima hipertrofia, seria muito coerente que, ainda hoje, após treinar um músculo que foi estimulado a entrar no ambiente anabólico, eu minimize o catabolismo e eu aumente o superávit calórico. Isso é o bodybuilding. Agora vocês vão se perguntar: os crossfitters que não usam anabólicos anabolizantes, para não maximizar em 5 vezes o anabolismo, qual as características deles? Eles têm treinos híbridos em que eles fazem força e no mesmo treino eles têm um volume de movimento e terminam com intervalados de alta intensidade ou aeróbicos. E como é que o corpo deles ficam? Obviamente, se eu treinar força e potência que eles treinam, eu tenho drive na fibra tipo 2, eu tenho mecanotandução e eu ganho massa muscular. Só que a massa muscular do crossfitter, ela é volumosa e de lenta resposta, ou eles têm bastante tônus muscular e resposta de neurodrive da fibra tipo 2. Então vocês podem notar que a hipertrofia continua, mas ela não é máxima. Então, nesse caso, para hipertrofia máxima, eu tenho uma concorrência. Beleza? E aí, qual era a grande dúvida? E que hoje, em 2022, a gente já tem mais certezas. Se tudo estimula MP quinase, como eu combino os complexos? De que forma eu combino os complexos? Então, a grande explicação é pelo drive neural da fibra tipo 1 ou tipo 2. Essa é a grande explicação. Então vamos lá. Vamos pensar um pouquinho. Se eu treinar hipertrofia seletiva, se eu treinar força com volume alto de séries, a força tem uma característica, e a hipertrofia seletiva. Eu não consigo só usar a fibra tipo 2. Eu vou conseguir ter momentos que a fibra tipo 2 é mais dominante na hipertrofia seletiva, mas na hipertrofia tradicional, menos. Na força máxima de 4 a 6 repetições, mais. Só que eu vou usar um pouco a fibra tipo 1 junto com a 2. Eu não consigo só usar a 2. Por isso que treino de força máxima é RFD tardio, 100 a 300 milissegundos de resposta. O RFD rápido, de 0 a 100 milissegundos, é pliometria com pouca carga, potência, com carga leve e moderada. Então, sabendo que a fibra tipo 1 e a 2, elas são recrutadas no treino de força máxima e hipertrofia,
não teria um problema de interferência adaptativa para o movimento do esporte e da qualidade de vida se nesse treino eu aplicar treino aeróbico. Porque o aeróbico vai usar fibra tipo 1, que eu também já uso no treino de força máxima e de hipertrofia. Beleza? Ou seja, ocorre pequena a mínima interferência combinando treinos de força neural com aeróbico ou hipertrofia com aeróbico. Hipertrofia de atleta, não hipertrofia do bodybuilding. Beleza? Tá aí. Aonde ocorre a máxima interferência? Principalmente em treinos que eu não tenha no mínimo 3 horas. Que eu não tenha 3 horas de separação, ou seja, atletas que treinam 2 a 3 turnos por dia. Quando eu combino treino de força com aeróbico, qualquer um dos dois, e quando eu falo força seria uma força que gera fadiga, ele vai gerar uma interferência devido a o recrutamento prioritário da fibra tipo 2, que é o que eu quero em potência. Então, se eu quero a potência com a fibra tipo 2, treinos de hipertrofia, treinos de força neural muito longo e treino aeróbico não vai oportunizar no mesmo treino que meu cérebro utilize ao máximo a fibra tipo 2. Então existe uma grande interferência. Isso quer dizer o quê? Que o overcoming de 5 segundos ou um neural de 1 a 3 repetições é a única forma e a melhor de treinar complex para performance. 2022. Então nós estamos dando as explicações das interferências nos complexos. Então, o que acontece? Como eu expliquei, essa incompatibilidade molecular da enzima mTOR com a MP quinase, ela é devido ao fenótipo da necessidade da hipertrofia máxima e o ambiente anabólico. Hoje, sabemos que os mecanismos estão interligados, as ações e suas ações não são diretas e isoladas. As adaptações crônicas dependem do acúmulo dos estímulos que visam estabilizar a tarefa neuromuscular, ou seja, massa muscular ou resistência especial, que é retardo à fadiga. Então esse é o cara chamado o Kezides, em 2008, é um cara que estudou a interferência para hipertrofia máxima do bodybuilding, o artigo do Kezides. E aí eu tive que buscar, citado pelo VEC em 2021, sobre a interdependência dos sistemas energéticos, citando as 4 zonas do High Intense Interval Training, e esse artigo eu botei para vocês lá no Telegram. Esse é o artigo mais tradicional do Bouchet e Lawson, 2013, publicado na Sports Medicine, sobre os protocolos de HIIT. São 4. Nós temos o de longa duração, chamado intervalado longo, acima de 60 segundos. Os intervalados de short duration, então long and short duration, até 60 segundos. E os mais voltados a tiros de lactato, se lembram que o tiro de lactato é chamado intervalado, e os tiros repetidos
seriam os mais voltados a antiglicolítico, de 3 a 10 segundos. Então, o que acontece quando eu tenho, conforme as zonas dos sistemas energéticos interligados, e transferindo esse entendimento para o que eu acabei de falar da fibra tipo 1 e tipo 2, qualquer coisa muito prolongada, em que o lactato vai virar amônia, eu tenho interferência. Óbvio que eu vou ter interferência na potência, intervalado acima de 60 segundos. A não ser que o meu objetivo for fazer um overcoming e treinar a tolerância ao lactato, aí eu vou fazer. Mas se eu quiser potência pura, não. Então eu tenho uma grande interferência quando passa de 60 segundos o intervalado. Até 60 segundos eu tenho uma interferência, vai depender muito do tamponamento de lactato. Se o cara é muito bem treinado, ele pode fazer 30 a 45 segundos e ter pouca interferência. Aí, se eu trabalhar sprint até 10 segundos, a interferência quase não existe. E se eu também treinar alguns intervalados até 30, também a interferência é mínima. Esses sprints intervalados aqui, obviamente que eu tenho descansos e por isso que isso funciona. Ok? O que aconteceu, senhores? Nós terminamos o porquê dos porquês. Né? Hoje na aula 4, terminamos o porquê dos porquês. E agora vem uma parte bem legal. Nós temos mais uma meia hora ainda. E eu vou falar um pouquinho dos modelos ou sistemas de periodização clássicos. Eu vou falar do Matveev, né? Do Platonov. E aí já vou entrar nos contemporâneos, que não são os modernos, em que o que era clássico virou a necessidade de maiores picos, mas vamos por parte, tá? Professor, por que o senhor vai falar do Matveev? Se o Matveev é o mais clássico de todos, lá da década de 60, 70. E eu citei aí 77 e 96, tá? Porque era outro mundo. O Matveev assumiu na Rússia na década de 50 e dominou o cenário olímpico mundial até a década de 80. Por 30 anos, esse modelo clássico ou tradicional chamado de Annual Planning Structure fez com que os atletas russos que atingiam menos de 10% do pico de performance na competição alvo subissem para 50 a 60%. Ou seja, ele entregou algo que era 10% e virou 50 a 60%. Só que na década de 80 mudou todo o cenário, né? Até lá, o que nós tínhamos era Mundial e Olimpíada. Então, o foco era usar o Mundial, usar as competições como preparação para atingir num plano plurianual a performance com foco num ciclo de 4 anos numa Olimpíada. Então, existiu o entendimento de que era muito importante formar novos atletas. E aí existiam as escolas de formação olímpica na Rússia, existe até hoje. Milhões de alunos sendo estimulados a participarem de seleções de talentos para ingressarem em todas as modalidades, mais de 60, conforme suas características, e controladas no colégio a nível municipal, estadual
regional, e aí mundial, nacional, mundial, olímpico. E esse controle era feito e era entendido que o desenvolvimento ele era muito mais multilateral do que precocemente escolhido uma modalidade única. Essa era o modelo clássico. Se a gente for pensar hoje no microload e microdose, óbvio que a gente faz muito mais especificidade do que geral. Mas se a gente pensar no CrossFit e a gente pensar nos esportes que tem que treinar durante a semana todas as capacidades, porque a gente tem competição toda semana, ou um período mais longo de meses, 5 a 8 meses, a gente voltou a fazer o que Matveev fazia conceitualmente na sua estrutura. Então vamos lá. O modelo clássico tradicional era muito mais voltado à fase de formação e aprendizagem pedagógica, ciclos de 4 anos, e eu coloquei uma interrogação baseado em empirismo e pouca transferência específica. Isso era a interpretação de outros autores, principalmente quem não entendia Matveev, principalmente quem era, e obviamente que pela magnitude do nome do Matveev, considerado o pai da periodização, nem todo mundo, nem todos os cientistas e pesquisadores gostavam do Matveev. Então, muitas críticas, hoje eu entendo que eram excessivas, dada a realidade que se apresentava até a década de 80. Olha o que ele já falava lá. Princípio da continuidade. Que não existe separação entre geral e especial. Que o corpo ele precisava se desenvolver de maneira contínua, múltipla e interdependente de forma orgânica em todos os seus sistemas, e que a teoria da adaptação pura e o efeito residual, que é o que a gente pensa no bloco, e ele existe, se eu treinar força, eu vou ter uma duração dessa força influenciando o meu cérebro e o meu tendão para fazer potência, ele era excessivamente valorizado. E aí tu pergunta, se eu falar que o Matveev defendia o treino com interdependência sistêmica ao mesmo tempo, tu vai chamar ele de clássico ou funcional? Essa é a primeira grande pergunta. Obviamente que ele, por não se preocupar em competir semana a semana, o alvo dele era uma competição em 4 meses e depois em 7, 8 meses. Então ele buscava 2, no máximo 3 picos ao ano. E aí o que acontece? Ele conseguia tranquilamente trabalhar as capacidades de formas distribuídas, muitas vezes ao mesmo tempo, simultânea, com volumes moderados a contínuos, pensando que quanto mais ele criasse uma base sólida, ele conseguiria preparar o organismo para quando, em algum momento específico, subir a performance e, a longo prazo, pensar numa especialização mais profunda. E aí a gente começa a pensar, se vocês não escutam hoje, em 2025, o pessoal falar que o adolescente precisa treinar multilateral, não pode fazer uma especialização precoce, e que quanto mais ele trabalhar todas as capacidades
até a finalização da puberdade lá, aos 16 a 20 anos, maior vai ser a duração da performance na vida adulta. Isso era o Matveev. E aí eu cito o Matveev, e essa citação de 2010, ela só tem em russo, vocês não vão encontrar. E como eu encontrei ela? Porque tem o livro do professor José Cassidori, e o livro do professor Cassidori, o que acontece? O livro do treinamento esportivo. Ele consome muita literatura russa e ele teve acesso a esse livro do Matveev de 2010, sendo que o Matveev faleceu em 2003. Então é uma publicação principalmente dos últimos livros do Matveev, em que ele deu uma pegada biológica sua ao entendimento clássico. E aí ele chamou isso de concepção de modelagem-alvo, que eu já venho falando para vocês há algum tempo, e o único cara do Brasil que fala sobre isso é o professor José Cassidori, por ter tido acesso a essa adequação. E quem foi o grande mentor do Matveev a dar uma pegada biológica neuroendócrina à sua periodização clássica? Félix Mirson. Então, nos últimos 15, 20 anos, entre a década de 80 e 2000, o Félix Mirson se aproximou do Matveev. E aí ele aprofundou ainda mais o princípio da unidade geral especial, e ele cita as leis universais de adaptação biológica do organismo, que estão sistematizadas e interrelacionadas, focando no desenvolvimento progressivo dos elementos estruturais e funcionais, e fala que a modelagem-alvo ela é contínua, flexível e dinâmica. Isso quer dizer o quê? Escolha um modelo de periodização, porém a sua programação ela não pode ser escolhida. Eu vou fazer ela por 6 semanas e à risca eu simplesmente reproduzo os exercícios. Ela é dia a dia, semana a semana, reavaliada. Então, a modelagem ou otimização alvo nada mais é do que o controle da efetividade do processo de treino através da progressividade e variabilidade em que eu avalio o que é estímulo positivo e estresse negativo, da mobilização funcional integrada, visando a máxima especificidade na modalidade. Platonov 2015 também. Vocês não têm acesso a esse livro do Platonov. Sabe por quê? Porque o livro que nós temos em português do Platonov é lá de 2003, 2005, que é o Tratado de Preparação Física do Platonov, que nós temos traduzido para português. Hoje ele tem uma segunda edição ampliada em 2 livros e só tem em russo. E o professor Cassidori tem acesso a esse livro. E com certeza o Platonov, que é o próximo que eu vou falar agora, ele adaptou o modelo do Matveev para mais picos de performance. E com certeza, ao citar a modelagem-alvo, ele explica que o Matveev, antes da sua morte, entendia que o organismo era biológico e sistêmico integrado. Como é que era o modelo
macro do Matveev. Isso aí é o que todo mundo aprendeu na faculdade. Se teve uma cadeira de treinamento esportivo. Eram 3 períodos e 5 etapas. O alvo era 2 a 3 competições somente por ano, o resto era treino ou preparação, ou competição teste. E ele acreditava que se atingir a forma desportiva nesses 2, no máximo 3 competições do ano, em 70% dos casos. E aí, a gente tinha o período preparatório com a etapa de preparação geral especial, o período competitivo com a etapa pré-competitiva e de competição, e o período de transição. Eram qual era o grande qual é o grande problema hoje disso? Cara, não tem como eu preparar por uma competição daqui 4, 5 meses devido à realidade dos nossos esportes hoje. O que aconteceu com o nosso amigo Vladimir Platonov, ucraniano de Kiev? Aconteceu o seguinte, senhores. Ele chamou o modelo de modelo multiciclo, multicyclical model. Foi uma adaptação moderna do modelo clássico do Matveev. Porque ele começou a adequar o calendário competitivo dos atletas de elite, em que o que ele fazia? Ele aumentou para, no mínimo, 4 grandes competições. Todas elas tinham uma importância. Só que ele fazia o quê? A cada competição, ele diminuía os exercícios gerais e aumentava os específicos. Está isso aqui demonstrado no artigo original dele. Isso aqui era o modelo anual do Platonov. Se vocês olharem mais perto ali, tem 4 mesociclos em que ele ia aumentando as aplicações específicas e diminuindo as gerais. Por quê? O que ele acreditava? Ele acreditava que, com o passar dos mesociclos, eu diminuía o volume geral e aumentava o volume especial, porque esse geral estava me proporcionando uma estabilidade. Então eu não precisava voltar a aplicar a mesma quantidade de volume geral. Então ele fazia uma progressão específica em que ele falava que tinha competições preparatórias, seletivas e principais. Ele sabia que o calendário era muito longo, 10 meses. Ele sabia que muitas vezes as competições principais eram 4, mas o atleta poderia competir em 7. E ele sabia que quanto mais competição tinha, ele ele não ia conseguir atingir os 70% de forma desportiva que o Matveev pressupunha que se atingisse, mas 40, 50 ele ia conseguir. Então ele pensava a temporada macro como um único calendário extenso. Não ocorria um pico da forma desportiva, mas o objetivo era a manutenção ou melhora gradual da efetividade. E a efetividade, ou work capacity, é o que hoje a gente pensa. O grande desafio dos esportes na atualidade. Então, esse work capacity, ou capacidade de trabalho, é o que hoje é o desafio dos esportes europeus americanos com temporada de 10 meses.
Por isso que tem gente que entende que o modelo do Platonov, adaptado para coletivo, lutas, raquetes individuais, é um modelo que pode ser aplicado. Caso eu dê importância a diferentes competições. Eu posso ter competições que eu vou participar, mas elas são preparatórias ou seletivas para algumas que eu quero atingir algo perto da minha forma desportiva. Então, o Platonov ainda é uma ideia que pode ser aplicada. Só que o que aconteceu? O Platonov, nós estamos em 2025. E esse livro do Platonov novo é de 2015. Então pode entender que ele ainda tem essa ideia de progressão específica para atingir formas de esportiva. Só que o que mais nos chega hoje são as ideias que lá na década de 80 para 90, o Yuri Verkhoshansky chamou de modelo contemporâneo. Isso a gente viu no Experience. E o Ishurin e o Kevin e o Valdivieso e o Garcia Manso da escola espanhola chamaram de ATR. E esse modelo ATR também era chamado de sistema modular ou de sinos. Então, todos esses modelos de pequenos blocos eram adaptações um pouco mais específicas, adaptações mais específicas, que é mais parecido com o que a gente tenta fazer hoje. Mas ainda continua tendo um pequeno problema. Essas adaptações dos blocos, né? Se a gente seguir e não entender que o bloco é muito parecido com a aplicação dos complexos, da complexidade, do biológico, e não entender como está interligados os blocos. Um bloco A, eu vou fazer uma preparação de força e fôlego. Um bloco B, eu vou transferir para performance e para potência. E um bloco C, eu vou estabilizar a força, a potência e vou incrementar o gesto motor. Isso é o complexo no bloco C. Mas entender que muitas vezes eu não vou ter essas 4 a 6 semanas para o bloco A, 4 a 6 semanas para o bloco B e 4 a 6 semanas para o bloco C, como originalmente era o bloco na década de 80 do Verkhoshansky. Então, muitas vezes, o que vai acontecer? Eu vou... E a Europa acaba chamando de um ATR. E notem por que o ATR é mais chamado hoje. Porque ele acaba se moldando a nossa realidade de tempo de preparação. Olha que um bloco de preparação pode durar 2 semanas. Um de transferência, transformação mais 2. E aí eu entro numa manutenção em que eu vou realizar ou finalizar. Só que aí entra o grande desafio, que é os modelos atuais hoje. Como eu organizo isso dentro de uma semana se após treinar 2 semanas força, 2 semanas potência, eu for para o gesto motor, por quanto tempo eu consigo estabilizar só gesto motor?
muito pouco tempo. E aí surgem as ideias modernas, complexas ou biológicas, em que, após passar o período de força e fôlego geral, eu preciso que tudo vire um grande bloco C. Só que esse bloco C, ele tem que ser um mix de A, B e C, só para vocês entenderem. Eu preciso que tenha o componente do A, que é a força neural. Eu preciso que tenha a potência e a transferência do bloco B. E eu preciso, no mesmo treino, ter a realização do gesto especial do específico, que seria o ato motor do bloco C. E entra o desafio, que os modelos que a gente vai aplicar de programação precisam estar inseridos uma grande ideia. Isso que eu vou passar na próxima aula, na aula 5, que essas ideias, elas podem ser encaixadas no modelo High Low Concept, que é ou eu estou treinando alta intensidade ou estou treinando recuperação e base de fôlego, minimizando o lactato, um dos modelos mais aplicados no mundo hoje. Ou, o que eu vou falar na próxima aula, a gente pode usar o modelo do Calditz, chamado Triphasic Training, em que eu tenho um modelo inicial em que eu trabalho força através da conexão excêntrica, isométrica, concêntrica. Aí eu transfiro para uma etapa de potência, RFD. Só que quando eu for estabilizar, ele cita o Bondarchuk. E olha que fantástico. Porque na fase de acumulação, excêntrica, isométrica e concêntrica para o músculo, para o tendão, que é força e transferência para o gesto motor, que é o bloco A e o bloco B, ele cita Vergoshansky e ele cita Ishurin. Porém, quando ele chega no pico, ele cita Bondarchuk. Para citar Bondarchuk, em que eu vou fazer a máxima velocidade de contração muscular do gesto motor, ele sabe que ele nesse treino ele tem que aplicar complex. E nesse treino ele precisa ter algum estímulo de força intramuscular para estabilizar o músculo tendão, para não entrar em fadiga mecânica precoce. Então, novamente, um modelo de periodização totalmente atual que favorece a utilização de todos os estímulos ao mesmo tempo para otimizar a performance, respeitando o princípio chamado unidade geral especial, em que eu começo com a força, eu vou para a potência e eu termino com a reatividade coordenativa do gesto motor. E aí eu estou entregando uma programação específica conforme modalidade, respeitando os modelos de periodização
todos eles que existem no mundo. Beleza? Pessoal, então eu parei aqui, ó, eu fiz um resumo a partir do Vergoshansky, tá? Mas na aula 5, eu começo exatamente aqui, ó. Eu vou explicar o bloco e aí eu vou entrar nos modelos, vou terminar os modelos na aula 5, e aí só vai faltar a programação prática dos novos métodos que a gente vai vivenciar, mas eu vou citar eles na aula 6 e aí a gente fica pronto para a nossa vivência presencial. Fechou, galera? Então, essa foi a nossa aula número 4. Temos ainda 2 aulas em que finalizamos os modelos de periodização na aula 5 e entramos nos meios e métodos novos e também os antigos que eu vou revisar, para aí a gente ter as 3 programações, os 6 objetivos que a gente vai fazer na prática. Reabilitação e hipertrofia, coletivo, endurance, raquetes, lutas. E aí vai ser muito show a nossa vivência prática. Valeu? Então essa foi nossa aula número 4. Nos vemos não na próxima semana, na outra, porque semana que vem eu vou estar num congresso internacional e aí vai ser difícil eu fazer ao vivo umas aulas. Se eu puder, eu aviso vocês e eu faço ao vivo daí no final de semana, tá bom? Valeu, boa noite a todos. Obrigado, Juliano. Até semana que vem.